Olá, bom dia, na paz de Cristo que excede todo o nosso entendimento, né? Ele é o príncipe da paz. Estamos aqui gravando o podcast número 9 e hoje esse podcast vai ser interessante e é até uma pergunta: será que a ira do Senhor chegou? A guerra continua, países se envolvendo, As né? alianças formando. Alianças formadas, também eu estava assistindo ontem, mas a cada hora é uma notícia diferente. Diz que já houve um acordo ali para a libertação dos reféns sequestrados. Né? Eu creio que o pastor João tem um pouquinho dessa notícia, acho que ele ouviu falar. E ontem estava para sair, mas segundo ele já saiu. Então nós vamos estar aqui discutindo, batendo um papo a respeito destas profecias, eventos, e o nome desse podcast é Relógio Bíblico. Não esqueça aí de acessar o YouTube, Relógio Bíblico, e a gente fala sobre eventos atuais e a Bíblia. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E nós vamos estar lendo um texto, né, interessante que está no livro de Sofonias, no capítulo 2, de 4 a 12. Sofonias é um livrozinho bem pequenininho ali dos profetas menores na Bíblia, no finalzinho da Bíblia. No capítulo 2, versículos 4 a 12, que diz assim: Reúna-se e ajunte-se, nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado e aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Olha que coisa interessante. Aqui uma parte onde o profeta está falando de uma ira vindoura, mas vamos lembrar sempre de uma coisa: toda profecia, eu particularmente acredito que praticamente todas elas se concretizaram ou aconteceram, ou foram realizadas, né, cumpridas em mais de uma etapa. Às vezes uma etapa, duas etapas, três etapas, e o que nós estamos vendo agora, profecias que aconteceram no passado. Sim. Aí de repente surge novamente a mesma cidade, a mesma região, e aí depois é destruída a segunda vez. Sim. E agora nós estamos vendo lá tudo reconstruído e sendo destruído. Aí o Senhor diz assim, busquem o Senhor, falando pela boca do profeta, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que ele ordena. Aqui o Senhor está dando chance ao povo que o busca. Então o Senhor, ele ao mesmo tempo que ele é um juiz, que ele se ira e julga, mas ele é longânimo em perdoar. É por isso que a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então a pessoa pode buscar ao Senhor, que sem dúvida alguma ele vai aceitar. Aqui ele diz assim, busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham um abrigo no dia da ira do Senhor. Talvez. Por quê? Porque se você se arrepender, reconhecer que o Senhor é Deus, que a sua palavra é verdade. E é incrível que hoje uma boa parte de pessoas que já foram crentes, sim, pessoas evangélicas, né, cristãos, estão abandonando a fé e não acreditam mais. Eu acho legal também essa passagem aqui, desculpa, peço, que fala assim, ó, vocês têm um abrigo no dia da ira do Senhor. Olha. Ou seja, a pessoa não está livre do momento que estará acontecendo, mas ela estará guardada, né? A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo não há condenação. Aqueles que estão em Cristo, mas aqueles que estão fora, exatamente, vão sofrer. E um exemplo grande disso aqui, né, os dias de Noé e a arca. O Senhor não tirou Noé do dilúvio, mas no dilúvio ele protegeu, ele deu uma saída. E quem e aliás, quem ficou ou quem foi tirado foram os que pereceram. Olha que coisa interessante. Eu ia vou ler um salmo aqui, mas no começo do salmo fala assim: no Senhor me refugio. Como é que vocês podem dizer para mim, fuja como um pássaro para os montes? A resposta do salmo: vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para das sombras atirarem nos retos de coração. Quer dizer, o Senhor é que dá o refúgio. Então você não pode dizer, fuja, vai embora. Não, eu tenho um refúgio. Exatamente. Mas eu vou testemunhar esse tempo. Porque nós temos que entender que a igreja, na realidade, ela é o antídoto
contra o veneno do mal, do pecado, da concupiscência, É isso aí. da iniquidade. Então não tem como a igreja fugir. Nós temos que estar aqui, nós somos testemunhas. E aqui ele continua dizendo o seguinte: Gaza será abandonada e Ascalon ficará arruinada. Ao meio-dia Asdod será banida e Ecrom será desarraigada. Ai de vocês que vivem junto ao mar, nações dos queretitas, a palavra do Senhor está contra você, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu a destruirei e não sobrará ninguém. Essa terra junto ao mar onde habitam os queretistas será morada de pastores e curral de ovelhas. Pertencerá, olha aqui o segredo, ao remanescente da tribo de Judá. Ali encontrarão pastagem e ao entardecer eles se deitarão nas casas de Ascalon. O Senhor, o seu Deus, cuidará deles e lhes restaurará a sorte. Então, se você for analisar aqui, já aconteceu uma parte disso, já aconteceu praticamente tudo, só que quando você menos espera, a nação volta a existir, ou as cidades, né? Esses nomes dessa cidade aqui, ó, Ascalon, Asdod e Ecrom, hoje já pertencem a Israel. Exatamente. Só falta Gaza. É isso agora mesmo. E nós vamos ver ali no mapa, olha lá, ó. Dá uma olhadinha ali, ó. Tá lá o mapa na televisão aqui, no nosso... E dá, olha aqui, ó. Askelon tá aqui, ó. Não é verdade? Sim. Isso aqui, olha Asdod aqui. Sim. Isso aqui era tudo terra, o quê? Dos filisteus, né? Dos eus. Junto ao mar, como fala o versículo. Junto ao mar, como fala o versículo. Isso aqui ficou abandonado, sim, mas agora está o quê? Habitado. Só que aqui o pessoal teve que fugir, né? Sim. Dessas cidades que estão perto por causa do ataque. Da faixa de Gaza, que é aqui esse pedacinho. Mas é interessante notar que as outras cidades, a cidade de Gaza, ela está lá habitada, e essa parte aqui, né? Sim. Da terra dos hoje palestinos, ela está sendo praticamente totalmente destruída. Porque o que acontece? Por baixo ali... Tem uma outra cidade embaixo. Tem uma outra cidade, são 350 milhas de túneis. Eles estavam mostrando, meu Deus, é uma coisa incrível e impressionante. E o que mais me deixa assim... estarrecido é saber que esse povo está lá passando fome, necessidade, e milhões. Não tem trabalho, milhões e milhões de dólares investidos em infraestrutura, com apenas o intuito de quê? De destruir a nação de Israel. Tanto que nós assistimos todos os grandes eventos, né, passeatas, assim, melhor dizendo, que aconteceram não só ali nos países árabes, mas na Europa, Estados Unidos, é coisa incrível. Até no Brasil. O que eles gritavam? Do rio ao mar, Israel será varrido. Do rio ao mar, Como que era a luta? From the river to the sea. From the river to the sea. Yeah. Palestine will be free. Yeah, from the river to the sea, Palestine will be free. Que significa, do rio ao mar, Palestina será livre. Mas livre do que se eles estão lá? Sim. Livres. Aprisionados pelo Hamas, né? Então, porque esse rio que está citando é o Rio Jordão, né? Que está ali. Exatamente. O Jordão corre aqui. Isso, separando a divisa da Jordânia com Israel. E para o mar. E aqui está o mar. Então, para vocês entenderem, o que eles estão dizendo é isso aqui. Daqui para cá para varrer todo mundo. Varrer todo mundo, limpar a nação de Israel, Palestina. E eles estão... Eu não entendo. Genocídio, né? É um genocídio. Na verdade, os papéis da fundação do Hamas, a missão do Hamas é exatamente essa. Exato. Está embutida na composição da criação do Hamas pelo Irã. É uma objetivo, né? Infelizmente, assim, pode querer negar isso, pode pensar que é política, aquela questão toda, mas é uma guerra religiosa, né? Porque existe o desejo de implantar um califato. Um Estado Islâmico mundial, né? Mundial. Então, governar o centro do mundo. Por quê? Eles estão entre a África, entre a Ásia, entre a Europa. Exato. Então, eles tendo um califato, um império, né, formado ali no meio, eles dominam, eles vão enriquecer, porque eles vão cobrar taxas de todo mundo, qualquer direção. Na Europa já estão bem fortes nessa missão deles. Sim. Eles falaram, né, que França será, e a Inglaterra será, né, e outra, é a Europa, né?
Mas graças a Deus, Deus tem, assim, né, tem dado favor. Por exemplo, a gente vê o discurso do presidente da Polônia, né, foi muito interessante, foi muito forte, né, que ele falou que ele não receberia mais refugiados daquela região, porque ele viu o que aconteceu nos países vizinhos, né? Se você for ver, o pessoal se eu não me engano, da Suécia, também falou, né, que quando a primeira vez que eles levaram, 65% daquele povo foi parar na cadeia ou causou problemas no país. Ou seja, né, o Líbano mesmo, o Líbano que era um país também muçulmano, né, na sua maioria, também era um país cristão, mas na sua maioria hoje é islâmico. Eles levaram os refugiados palestinos, se formaram o Hezbollah e acabaram com o Líbano, né? Infelizmente é uma agenda maligna, né? A gente sabe que a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra principados, e é um espírito que domina esse povo, né? Exatamente. E ontem eu estava assistindo um debate entre rapaz, eu não me lembro se era um pastor, um teólogo, era um teólogo aqui, e um teólogo também entendido Do Islã? do Islã, né? Okay. E ali uma discussão bem, né, tensa, fervorosa, tensa. E aí o camarada do Islã começou a dizer, ó, o livro de Mateus é mentira, o livro de Marcos é mentira, e Lucas e João também é tudo mentira, é engano. Aí o camarada veio e deu uma resposta, eu até depois vou olhar, ele citando ao Corão. Sim. E o que existe por trás daquilo ali. Então, hoje, a verdade é o seguinte, não existe mais uma guerra geopolítica, né, no sentido de conquista territorial. É uma guerra religiosa e é tanto que os grandes líderes políticos eles desapareceram do cenário. A gente não tem. Quem que você tem hoje? Uma pessoa forte, não né? Tem. Um governante. Você tem o quê? Aqui nos Estados Unidos, esse presidente que está aí, um homem que, queira ou não, a gente deve aplaudir, né, pelo que ele fez, né, com todo o apoio e envio de armamentos poderosos, pesados lá para ajudar a proteção de Israel. Mas é um senhor que já está com a idade debilitado, avançado. Você vê ali na Europa não tem ninguém, tem Macron, mas uma hora... Macron anunciou que perdeu o controle da França. Exato. Aí uma hora ele está de um lado, outra hora ele está do outro. Não existe, gente. Nós temos que entender que o mundo está sem um líder e realmente o que vai acontecer está acontecendo, que é um caos vai se estabelecer. Caos vai se estabelecer e está aí, a verdade é essa. O cenário. O cenário. E é interessante, voltando um pouquinho ao texto. O que está acontecendo aí nas passeatas contra Israel, né? Contra Israel. Que do rio para o mar, Palestina vai ser livre. No livro de Jeremias 31, ali 36 e uns versículos antes, eu vou ler só esse texto aqui. Somente se essas leis deixarem de estabelecer a ordem do universo e desaparecer da minha presença, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma grande nação diante da minha pessoa, hoje e sempre. Se esta ordem estabelecida falhar diante de mim, diz o Senhor, deixará também a linhagem de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Quais são essas ordens? O Senhor diz ali, né? Eu estou aqui citando, se o sol deixar de existir, a lua, se deixar de existir o universo, as estrelas, etc, etc. Somente se isso deixar de existir e acontecer, é que a nação de Israel... Então, a nação de Israel para Deus, ela é tão importante, porque ali é a sua palavra, a sua essência, é que o resto vai deixar de existir. Então, não tem como. E contra Deus. E contra Deus, né? Quem é que vai conseguir isso? Deus escolheu, né? Deus escolheu o povo de Israel desde o princípio, escolheu a Abraão, colocou sobre Abraão um pacto irremovível. Não importa o que aconteça. Exatamente. E é interessante que ontem eu estava assistindo, teve o Summit, né, da Liga Árabe. Todos os países árabes, são 59, se eu não me falha a memória, que estavam ali reunidos, os grandes, os pequenos, todos. E eles chegaram ali a uma conclusão, né, de que iriam condenar Israel, só que alguns países como o Irã e outros mais radicais, eles queriam cortar o envio de petróleo, o embargo de petróleo
e comercial contra Israel, e é interessante boicotar, essa palavra, o boicote. E eu fiquei surpreso em ver que os países que já fizeram um acordo de paz com Israel se opuseram a isso, não aceitaram, inclusive a Arábia Saudita, que não está ainda assinado o pacto de paz, mas já está tudo encaminhado, próximo. Eu creio que depois que dá uma acalmada, se é que isso vai acontecer, a gente não sabe. Eu acho interessante a gente falar sobre essa Abraham Accords, né, que eles falam, que é Acordo de Abraão. Acordo de Abraão. Eles falaram algo muito interessante. Eles falaram assim que perguntaram como é que depois de décadas, né, vocês estão aceitando a paz com Israel. Aí um cara ali do Emirados Árabes, ele pegou e falou assim, olha, a verdade nós somos irmãos. Eles são descendentes de Isaac e nós somos de Ismael. Olha que isso é inegável. Então, assim, apesar da diferença religiosa, porque aí ele mesmo reconhecendo, o Islã veio depois, mas a gente é irmãos. E quando ele falou aquilo, eu falei, meu pai do céu, só de reconhecer isso, né? Então, eles estão querendo ter paz na casa de Abraão, vamos falar assim. Olha que coisa. E a Bíblia fala do Lucas, capítulo 15, que conta aquela profecia, né, da casa do pai com 2 filhos, que saiu fora de casa, que se perdeu dentro de casa, fala que existia um homem com 2 filhos. Né? Então, fala assim da restauração de uma família, né? E eu acho interessante isso. Porque hoje a gente está vendo caminhar, por isso que está tendo esses acordos, mas infelizmente existe esse engano dessa religião. O plano do Irã era exatamente estar hoje numa mesa com os países árabes para poder destruir Israel de uma forma política, de pressões, de sanções, né? O que o Irã passa praticamente já tem 30 anos que o Irã recebe sanções do mundo inteiro, não consegue nem... Não sei se vão conseguir uma arma nuclear completa, mas talvez para a guerra de Magog. Então, como você disse aí, João, interessante. Deus, ele, como é que fala? Ele ordena, ele aplica, mas ele também permite. Sim. O que eu quero dizer? Tem momentos que ele intervém na história poderosamente, já aconteceu várias vezes, soberania de Deus, ele vem e detona. Sodoma e Gomorra, teve ali vários livramentos na história da nação de Israel, que foram intervenções sobrenaturais e divinas. Saída do Egito. A própria saída do Egito, ali que era a maior potência do mundo, com sinais, milagres e maravilhas. Sim. Mas você vê aí, o João citou uma nação, o Irã, Antiga Pérsia. Que na realidade era a Antiga Pérsia. Quem mudou o nome foi aquele Shah Reza Pahlavi, né? Sim. Que tirou o nome de... Para iranianos, né? Para iranianos. Mas você vê, é uma nação que está ali arrebentada, né? Ficou arrebentada praticamente. Uma guerra terrível com o Iraque durante anos e anos e anos. Irã-Iraque, a guerra do Iraque. O Iraque, que todo mundo pensava que seria... novamente reviver a grande Babilônia, que falava sobre a cidade. Ele falava que era até descendente de Nabucodonosor. O maluco do Saddam Hussein. E hoje está aí, destruída, não é mais praticamente uma nação. Por Sem quê? Governo. Sem governo. Nós temos, eu acho que o podcast anterior a esse vai falar sobre isso, o tamanho da terra de Israel, a promessa. A promessa de Deus, que inclui também parte ali do Iraque, vocês vão ver, não deixem de assistir, Isso. É fantástico. E esse povo está ali vivo agora com um acordo com Turquia, acordo com a Rússia, isso. Por trás também está a China e a Coreia do Norte. Então tem um eixo, né? Axis of Evil, um eixo do mal, que está pronto para atuar. E é incrível nós entendermos isso, que hoje nós temos a OTAN, queira ou não, a OTAN, com os Estados Unidos por trás, apoiando Israel. Isso. E é incrível até a própria Alemanha, o presidente, o chanceler também lá da Alemanha, eles estão apoiando abertamente. Não, Israel tem todo o direito de se defender. E aí o que existe? Uma acusação, uma coisa até baixa, né? Vocês estão fazendo isso porque vocês têm culpa do Holocausto. Aí, às vezes, não tem nada a ver. Israel estava lá o mês passado, não sei se vocês viram isso, ajudando a Alemanha e vendendo esse sistema, né?
de Dessalinização? Não. Não, o Iron Beam. aquele Iron Dome. Dome, né? A proteção contra mísseis e contra todo tipo, por causa da Rússia, né? Que a Alemanha, pelo problema da Segunda Guerra e toda a culpa, eles passaram um período, tanto que hoje são a quarta economia do mundo, eles são, mas eles ficaram parados no tempo sem se armar, só que agora eles estão numa loucura atrás do... É igual o Japão, né? Exato. Acabou de montar um próprio exército. O próprio exército tem poucos anos. Meu irmão, tá a coisa mais louca do mundo. São milhões e milhões e milhões de dólares sendo investidos. Eu estava lendo que o Japão acabou de colocar em funcionamento um dos maiores reatores atômicos, né, que existe no mundo. E acabaram de lançar um submarino atômico. Atômico também. Isso. Então esse povo tem a tecnologia maior do que muitos países que estão aí. Então nós estamos vendo, está tudo caminhando, talvez agora, vamos dizer sempre assim que a gente não sabe. Tem uma trégua, vai ter uma trégua aqui, e talvez essa seja a trégua da paz para que venha a aparecer aquele que vai permitir a construção do templo Exatamente. e etc. Não é? Hoje pela manhã saiu os dados aqui, se quiserem eu posso falar aqui. Ó, Israel e Hamas fecharam o primeiro grande acordo desde o início da guerra do Oriente Médio, nesta noite de terça-feira, lá em Israel, que foi praticamente, nós estamos lá, eles estão na frente ou estão atrás? Estão na frente. Na frente, Então, o trato envolve a troca de reféns e um cessar-fogo de 4 dias, o primeiro desde que o conflito começou. Pelo menos 50 pessoas sequestradas serão libertas, entre mulheres e crianças, sendo 30 crianças, 8 mães e 12 mulheres sequestradas pelo Hamas. Serão trocadas por mais de 100 mulheres e adolescentes, não há nenhum homem sendo liberado. Palestinos presos em Israel. Essas 100 mulheres e adolescentes foram presos porque estavam tentando assassinar as israelenses em Israel com facas. Foi aquele período das facadas. E eles foram impedidos. Alguns conseguiram matar, vários israelenses, mas esses aqui foram presos e a troca vai ser feita por elas num período de 4 dias. Então, Hamas, se cumprir a palavra, vai libertar 50 pessoas que estão reféns das 239. Você vê, vão sobrar lá quase 180 pessoas, né? É um negócio complicado, mas, gente, não devemos nos assustar, não devemos ficar desesperados de forma nenhuma, porque o que nós estamos vendo é a aceleração do cumprimento das profecias, como nunca antes na história da humanidade. Exato. A verdade é essa. No próximo podcast nós vamos estar falando sobre o clamor da terra, né? A natureza está clamando. Então, por todo lado, toda parte, ninguém tem resposta e, infelizmente, estão se pregando aí um evangelho, né? É óbvio que você tem que pregar sobre crescer, não pode ser negativo, mas não podemos esconder a realidade que está acontecendo abertamente, né? Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? É o que nós estamos vendo. Os fundamentos aqui, fala não apenas, a gente pode aqui aplicar no mundo espiritual e também físico, os fundamentos da fé, né? O que nós estamos vendo de apostasia de líderes, ali no Brasil está um negócio incrível, pessoas, amigos que eu conheci, simplesmente antibíblico, anticristo. É inacreditável você ouvir da boca de pessoas que você conhece. Você conheceu. Parece que quanto maior o ministério, mais a perigo eles estão de desviar. Exatamente. Apostasia, né? Apostasia também, que é um dos grandes sinais, né? Da volta do Senhor. E eu sempre falo isso, nós estamos vendo apostasiazinha, não sei nem se existe essa palavra, mas virá grande apostasia, onde nós vamos ver denominações, ministérios grandes se unindo à religião única, né? A religião final, né? O ecumenismo. É um negócio muito sério, gente. Então preste atenção e é importante entender que você é livre. Você é livre. Se não estão pregando a palavra na sua igreja, você não precisa ficar desesperado, se desviar a palavra verdadeira, o evangelho santo e sagrado que liberta, que purifica. Tem muitas igrejas sérias em toda parte, você não precisa se revoltar contra pastor, fazer uma insurreição. Uma rebeldia. Né? Rebeldia, exato. Mas você deve procurar, porque você é livre não para pecar, você não é livre para ficar em casa fora da comunhão,
Existem igrejas sérias, existem igrejas grandes, pequenas, grupos que se reúnem, entendeu? Que estão começando, e você pode fazer parte disso. Sim. O importante é entender que o fundamento do mundo, a fundação da fé está sendo abalada em toda parte. Mas a verdade é que você e eu, está aqui, sim, pastor Cleito, pastor João, tem o Samuel aqui do meu lado, nós é que vamos dar conta. Cada um dará conta de si ao Senhor. E o pastor dará conta do rebanho. Então não é tempo de brincar, é tempo de levar a coisa a sério. E você que está nos assistindo, é importante entender uma coisa. Deus está te dando uma oportunidade, né? E eu sempre gosto de repetir isso. O maior problema não é o arrebatamento. O pessoal, eles colocam uma ênfase grande demais no arrebatamento. Sim. É importante se lembrar disso. Vai acontecer um dia, ninguém sabe o dia, a hora. O próprio Cristo falou, nem ele, nem os anjos, só o Pai. Mas qual é a solução? Sim. Ou qual será o resultado de uma morte sem Cristo? E a morte, para o rebelde, para aquele que está desviado, é um perigo, porque ela pode acontecer a qualquer hora. Nós estamos aqui dentro desse estúdio, sim, de repente um de nós aqui pode pum, né? Chegar a faltar, e aí? Não tem tempo. Então você deve estar preparado, orando, né? Olhando tudo, observando, sem exageros e sem aflição. Lembrando que cada dia que passa, cada profecia que se cumpre, sim, significa que a nossa redenção está cada dia mais próxima. Glória ao nome do Senhor Jesus. E aí você, na sua casa, onde você estiver assistindo esse podcast, você pode dizer, Deus, eu abro meu coração a Ti, eu me arrependo, quero Te aceitar, ó Jesus, como meu Salvador. Lembre-se disso, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E agora, nesses últimos dias, haverá uma guerra infernal contra a deidade de Cristo, né? Cristo é o Deus encarnado. E, infelizmente, o islamismo diz que ele é apenas um profeta. E aqueles que dizem que Cristo não é Deus, não é o Salvador, é o espírito do anticristo. Não há como negar isso. Então, nós estamos em uma guerra espiritual, mas maior é aquele que está conosco. Amém. E você que quer fazer essa decisão, tomar essa decisão, só você pode. Fale aí no seu coração ou em voz alta, eu aceito a Ti, Jesus, como meu Salvador. Procure uma igreja, procure se inteirar, leia a Bíblia e Deus vai dirigir os seus caminhos, porque nós temos um que é o nosso Consolador, o nosso guia, que é o Espírito Santo que está aqui. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Não, acho que foi muito importante a gente terminar assim, né? Sempre dando a oportunidade para a pessoa vir para Cristo, né? Saber o tempo que estamos vivendo, reconhecer, é uma das coisas mais importantes que nós podemos ter hoje. Viver ausente do que está acontecendo, sem saber em que época está, é uma das piores maneiras de se viver hoje, na época que estamos. Exatamente. E vamos continuar assistindo ali os eventos no Oriente Médio, ali que o mundo começou e ali que o mundo vai terminar para recomeçar, né? Um mundo novo, um milênio e depois a nova Jerusalém que descerá do céu, novos céus e nova terra. Nós vamos falar sobre isso depois. Vamos falar sobre isso. Está chegando, já se movimentou no cosmos. Mas preste atenção, a gente está vendo aqui que parte das profecias aqui de Sofonias estão se cumprindo novamente. São etapas e não sei se essa será o final daquela região, mas pelo jeito o negócio está complicado. Deus abençoe, Deus beijo para todos. We love you, te amamos. Até o próximo podcast.